Bom, gente, o tema é inovação e geopolítica. E os dois que estarão presentes aqui manjam muito do assunto. Bom, ele é CEO da Giros Filmes, sócio da Mundo Real e do Grupo Eva, expert em comunicação 360 e especialista na gestão de grandes equipes com foco em resultados. Meu amigo Maurício Magalhães que está na casa, seja bem-vindo, Mal. Subiu a ladeira do Curuzu. Ele é jornalista, com viagens importantíssimas, mais de 70 países. Será que ele foi em Cajazeiras, Maurício? Percorreu trilhas e cruzou fronteiras com refugiados e imigrantes, visitou acampamentos da ONU na África e no Oriente Médio e entrevistou heróis e criminosos da guerra. Ele é correspondente na Europa há 2 décadas, entrou na lista dos 50 jornalistas mais admirados do Brasil em 2015 e foi eleito o melhor correspondente brasileiro no exterior em 2 ocasiões. Jamil Chad tá na cena, aparece aí, Jamilzão, seja bem-vindo, faz barulho, meu povo. Fala, Jamil. Esse papo legal. Quantos graus está aí na sua cidade? Salve, Maurício. Boa tarde para vocês. Aqui 7 graus, mas o inverno não chegou ainda, esse é o outono. Tá ótimo aí, né? Tá de camisa de manga curta ainda. Que bom, gente, olha, aqui no 5º ano, eu acho que é um privilégio a gente ter aqui conosco o Jamil Chad. Jamil talvez seja hoje um dos principais jornalistas brasileiros, não só para o Brasil, mas para o mundo. Além de tudo que foi dito aqui, ele mora em Genebra, na Suíça. Ele cobre a ONU, a Organização Mundial da Saúde, o Comitê Olímpico Internacional, a FIFA. Ele é respeitado e procurado por todas essas entidades mundo afora e é um dos nomes de o Brasil fica muito atento aos seus comentários. Ele deixou não só de ser um repórter, um dos principais repórteres, mas um analista político, um comentarista numa visão de mundo. Então, Jamil, super obrigado aqui para o Screen. Tive o privilégio de fazer a última conversa com o professor Simar Coutinho, antes dele morrer. Fiz com o Mário Kertz no ano passado. E eu acho que é uma tradição a gente trazer pessoas de mentes brilhantes para que a gente possa ouvir aqui vários pontos de vistas. Então, Jamil, vamos aqui, perguntas, respostas, tudo rápido, porque não ficar aquelas coisas, perguntas enormes, respostas enormes. Você vai dizendo aí o que você quiser. Super obrigado. Fica ainda o convite para presencialmente você estar aqui em Salvador, você está devendo aí com sua família, mas em breve, para conhecer inclusive o Curuzu da Liberdade, que você precisa aí nas suas andanças de países tão interessantes em nossa cidade. Jamil, vamos lá. O Brasil tem jeito? Meu caro, antes de mais nada, obrigado pelo convite, espetacular. Próxima vez prometo que faço não virtual, mas presencial, e para te dar um abraço e dar um abraço a todos aí vocês. Olha, esse é um momento muito mágico no fundo, não por conta apenas da eleição no Brasil, mas porque existe uma grande expectativa do mundo em relação ao Brasil. O Brasil, Maurício, ele conta no mundo. O Brasil, quando ele fala, ou falava pelo menos, as pessoas paravam para escutar. As pessoas, não digo só comunidade internacional, estou dizendo presidentes mesmo. Eu estive em várias reuniões nas quais esses presidentes, esses diplomatas, embaixadores, esperavam o Brasil falar para saber o que falar. Então, o Brasil conta no cenário internacional. Por quê? Porque a gente tem uma posição privilegiada, por conta, obviamente, de uma equidistância entre Europa e Estados Unidos, não geográfica, mas eu estou falando em termos políticos, mas, acima de tudo, porque no território brasileiro há um certo local chamado Amazônia. E a Amazônia está no centro do mundo. Às vezes a gente acha que ela está na periferia do Brasil, mas ela está no centro do mundo. E aí, qualquer tipo de inserção internacional do Brasil hoje vai passar pela Amazônia. Pela Amazônia de pé, Maurício. Pela Amazônia preservada. A Amazônia derrubada não vai servir para nada em termos de barganha. Você perguntou, o Brasil tem jeito? Tem. Certamente tem. Não tem atalho para dar jeito nisso. Vai ter de ser construído. Essa inserção do Brasil no mundo vai ter de ser recuperada, a credibilidade vai ter de ser recuperada. Então, mas tem jeito.
Seguindo nesse fluxo aí de nada acontece tão rápido assim, eu tenho 62 anos, eu não sei que idade você tem. Que idade você tem? 46. Porra, eu tô bem então. Você tá... Eu achei que você tinha uns 55. Pô, você tá ótimo, cara. Mas, cara, assim, desde quando eu tinha 18 anos, nós pegamos ali a ditadura, todo esse processo democrático, e a gente sempre teve aquele o ouvir de que um dia nós seremos de fato uma potência, por tudo que a gente tem dos recursos, nós somos um povo muito talentoso, e enfim, tivemos ganhos especiais, mas o que falta? O que falta para a gente jogar esse jogo que o mundo quer? O que falta para a gente sair dessa dicotomia de um país rico e um povo pobre? Cara, assim, a gente já tem uma geração que já não é mais a minha, não é a sua, surgindo com outros olhares, outras práticas e nada. E a gente fica aí nesses soluços. Aliás, eu fiz um estudo uma vez sobre cidades bipolares, né? O Salvador é uma cidade bipolar, o Rio também, né? Vai para a capa da Economist, daqui a pouco lá no cai, Salvador também passa por ciclos com volatilidade muito altas. Então, assim, nós somos um país bipolar. Quando a gente acha que vai, a gente se afunda e vai, e não tem aquela coisa flat, subindo devagarzinho com taxas suíças de crescimento. Então, o que é que falta para a gente avançar e definitivamente ter uma nação com o nível de prosperidade que a gente sonha, em sua opinião? Maurício, 3 elementos. Primeiro deles, um plano. Nós não temos um plano de nação. Não existe isso. Existe um plano de governo, existe um plano para ganhar eleição, existe um plano para os 4 anos, mas não existe um projeto. Um projeto, por exemplo, para os próximos 50 anos. Você vai me dizer, mas calma aí, em 50 anos quantos governos vão passar? Sim, esse é o grande problema. É você estabelecer bases mínimas, por exemplo, sobre educação, por exemplo, sobre a preservação da democracia, por exemplo, sobre a construção, obviamente, de um Estado que chegue a todos. Ou seja, você não tem uma base desse plano. Esse plano ele é absolutamente fundamental. Caso contrário, a gente vai viver de soluços o resto do século XXI. Então, em primeiro lugar, esse plano, ele de alguma forma, algum tipo de consenso maior, e esse consenso maior não quem vai liderar esse ministério, quanto vai ser para esse orçamento, é para onde nós queremos ir. Eu sempre lembro do exemplo da Coreia do Sul, que nos anos 60 tinha um PIB per capita inferior ao do Brasil, naquele momento. E, em 60 anos, basicamente, não só ela superou em muito a situação brasileira, mas ela deu um salto gigantesco em termos tecnológicos. Isso foi feito com um plano. Isso não foi feito apenas porque lá eles são asiáticos e estudam matemática. Isso não existe. Isso não é o motivo. O único motivo é porque lá existe um plano. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que um plano precisa ser feito. Ele pode envolver a Amazônia, ele pode envolver outros aspectos, mas ele precisa ser feito. A segunda questão, educação. Não existe nenhum tipo de construção do futuro se a gente não pensar na educação de hoje, imediatamente. Então, investir em educação é um segundo ponto absolutamente fundamental. E um terceiro ponto, que em algum momento a gente vai ter de lidar com muita honestidade, é obviamente a desigualdade, que é eu diria, o grande problema para se mover. Enquanto esse país não for um país com oportunidades relativamente iguais para todos, não adianta você falar em projeto de país. Então, esses 3 elementos, um plano para o futuro, educação imediatamente e lidar de uma forma imediata também com a relação da desigualdade. O problema, só para completar, Maurício, a gente achava que naquele momento ali do começo do século XXI, que de repente as coisas pareciam que andavam, o plano real funcionava, depois foi descoberto o pré-sal, aí vamos receber a Copa do Mundo, vamos receber a Olimpíada, tiramos 30 milhões de pessoas da extrema pobreza, etc. O que parecia? Chegamos, acabou, está feito a história. Né? Quando, na verdade, aquilo ali era só o início do processo. A gente achava que tinha terminado, ou pelo menos essa era a ilusão de algumas pessoas, que aquilo ali já era o ponto final da história. Quando, na verdade, era só o quilômetro zero. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa lembrar. Tá, eu queria pegar nesse fluxo aí,
Acho que a gente não tem dúvida nenhuma sobre essas questões de educação. A gente tem visto exemplos, inclusive no Piauí, no Ceará, coisas muito pontuais. Ainda não é um valor brasileiro, mas muitas ações. A questão da desigualdade também está muito atrelada à educação e também a tipos de programas que a gente possa fazer, mas eu quero voltar ao plano. Assim, até pode ser uma resposta rápida, porque eu quero entrar num outro assunto depois dele. Assim, ok, mas por que caceta a gente não tem um plano? Assim, a gente fala assim, aí muda o governo, quer não tem um plano de país, mas ok, aí passou todos os partidos, e por que nós não temos um plano? Também aí eu estou trazendo uma questão que é mais interna dessa camada da cebola aí, que é por que nós não avançamos num plano de país. Na minha opinião, pessoal, é porque a gente ainda não entendeu que você governa e você faz uma administração pública. Pública não é obter o poder para ganhos privados, não é para ganhar para o seu partido, não é nem para ganhar para o seu Estado. Você transforma aquilo ali num projeto ou num momento em que você serve a um planejamento maior. Então, o que falta, na minha opinião, pelo menos, Maurício, é o conceito do público ser de fato público. Né? Nós temos ainda problemas no Brasil em transformar a TV pública em de fato pública. Ela continua sendo do governo naquele momento que está no poder. Então, um projeto como o BBC, por exemplo, um projeto como aqui na Suíça, a Suisse Info, ou na França, a France Info, são televisões, serviços de comunicação que são públicos, elas não dependem, basicamente, do governo ou do partido no poder. Estou dando esse exemplo minúsculo, dentro da estrutura do Estado, obviamente ela é muito menor, mas ela demonstra que quando você tem um conceito de público de fato adequado, você não tem ameaças de que a BBC vai mudar de tendência política quando cai o Boris Johnson ou não, porque ela não é do governo. E no Brasil ainda nós não temos, nem no que se refere à comunicação, a ideia do público. Então, é só um exemplo minúsculo que eu estou dando, mas enquanto nós não redefinirmos o que é público no Brasil, e o público não é de ninguém, o público é de todos, é exatamente o contrário. Esse vai ser um elemento fundamental para a gente construir um plano. Estabelecer primeiro o que é público. Perfeito. Eu queria então agora explorar você. Você foi um dos principais jornalistas naquela fase que a gente tinha ali aquele combate à corrupção mais intenso com Lava Jato. Você foi um elo muito importante aí para a imprensa brasileira com aquelas furos que você deu e conseguiu ali entender o lado da corrupção, mas eu não quero falar de Lava Jato, eu quero falar sobre corrupção, que também é outra coisa que está muito em pauta. Queria que você fizesse essa analogia aí. Assim, uma vez eu tive até um garoto baiano que ele me fez uma analogia muito boa para mim, há uns 10 anos atrás, que o mundo, no final do século XIX, ou no século XIX, ele era muito cético sobre o fim da escravidão. Né? Como hoje existe esse ceticismo como um fim da corrupção. Existe escravidão em proporções muito menores, no long tail lá, mas aquele essência do mundo combateu e foi. Primeiro, sua visão de corrupção no Brasil, no mundo, e corrupção tem solução? Em escala. Ele é um desafio gigantesco, faz parte da história da humanidade, então não é algo novo, não é algo brasileiro, ao contrário do que a gente possa imaginar, ou possa se sentir como vítimas, e eu diria adequadamente se sentir como vítimas, mas não, Maurício, é um problema global, é um problema que não respeita fronteira, nem cultura e nem religião. Você tem cristão corrupto, você tem muçulmano corrupto, você tem judeu corrupto, você tem asiático corrupto, enfim, não é uma questão nem de nacionalidade, nem de desenvolvimento. É uma questão de lei. E aí é onde, obviamente, a gente precisa entender. Um aspecto aqui na Suíça que sempre me chamou a atenção. Só recentemente eu digo há 20 anos, 25 anos, na verdade, subornar alguém passou a ser ilegal. Subornar no exterior, ou seja, uma empresa com base na Suíça poderia chegar aí no Brasil, subornar alguém
e colocar nos seus livros aqui, na sua contabilidade, como consultoria. Isso não era considerado como uma corrupção porque acontecia no exterior. Era essa a realidade. Você parece um absurdo, mas era exatamente isso que acontecia. Um outro aspecto que acontecia aqui com uma tranquilidade total. Contas que não tinham nomes. Né? Só você e o teu gerente sabiam de quem era aquela conta, número 07432. Muito bem. Isso tudo começou a mudar. E isso foi modificado. Então, hoje, aqui na Suíça, você pagar uma propina para alguém no Brasil é crime. Então, você tem, obviamente, um caminho. As contas secretas suíças, elas não existem mais. Você está me dizendo, não, calma aí, mas então não tem mais falcatrua nos bancos suíços? Tem, obviamente tem, mas é de outra forma. E é cada vez mais difícil de ser feito. Então, você tem, sim, uma tendência, não só aqui, mas no mundo inteiro, de acordos globais. A OCDE começou a implementar acordos globais, a ONU também e tantas outras entidades, com esse consenso. Qual o consenso? Não dá para aturar a corrupção. Não dá para você aceitar que um Estado possa conviver com essa prática. Agora, é um caminho longo, porque você precisa não só modificar e convencer as pessoas a não receber uma propina, a não favorecer um amigo, etc. Você precisa punir. A impunidade é o que permite, claro, que ela circule, que ela possa existir. Quando você começa a punir, é que, obviamente, as práticas eventualmente vão mudar. E aí é o grande desafio. Como você muda essa cultura da corrupção em tantos países de uma forma tão enraizada. Não é da noite para o dia. Agora, é fundamental. Alguns dados são absolutamente estarrecedores de como países extremamente ricos em minerais, em recursos naturais, são extremamente pobres, porque aquele recurso, obviamente, é desviado diariamente e a população simplesmente não vê nada do que aquilo. A gente acha que o caso brasileiro é grave, e é gravíssimo, mas se você vai em alguns países na África, na Ásia, você descobre que essa corrupção ela é endêmica. E ela é tão endêmica que ela existe, basicamente, às vezes, à luz do dia. Já me aconteceu várias vezes, inclusive com entrevistas, de alguém me dizer, olha, mas para você entrevistar um ministro X, isso estou falando no exterior, vai ter que deixar aqui uma contribuição. Né? Isso não é nada mais do que uma corrupção de um agente público. Então, é possível, e esse é o caminho, certamente. Agora, é longo e vai passar pela justiça. Não há outra forma, não há outro modelo. Tem de passar pela justiça, tem de passar por um endurecimento das leis. No Brasil, um dos grandes desafios é que a corrupção privada ainda não é, obviamente, um crime. E aí isso dificulta, claro, a cooperação internacional. Tá. Eu queria agora, assim, dentro desse assunto, assim, explorar um pouco sua vida aqui. A Suíça, você não sabe o nome de ninguém da Suíça, assim, eu não sei o nome de ninguém. Até a seleção é feita de jogadores de outros países. Você não sabe o nome do presidente, do primeiro-ministro, de nenhum dos cantões. Eu li um livro de Paulo Coelho que dizia que um dos cantões, inclusive, eles se reúnem para não fazer praça, para ninguém chegar lá, estacionar e entrar lá. Né? É um país que não entrou em nenhuma guerra, é um país que tem toda aquela mística de obras, enfim, do povo judaico que ficou sob confinamento. É um país que, e ainda assim, está ali sobrevivendo. Que porra você faz aí? Porque, já sei, porque você tem aqueles órgãos internacionais ali. Mas conta um pouco aí sobre sua vida na Suíça, esse país curioso nesse olhar, que tem tanto poder e é um país tão insosso ao mesmo tempo. E conta esse cotidiano seu aí, que trabalha para o UOL, trabalha para a Band, trabalha para o site português e trabalha, acho que para o Estadão ainda, e para tanta gente que te contrata aí para você fazer artigos e palestras. Então faz um resumo aí da sua vida e da Suíça. Maurício, hoje eu trabalho para o UOL, para o Grupo Bandeirantes e para o ICL Notícias do Eduardo Moreira. Esses são os meus principais... É onde basicamente eu publico diariamente no UOL, falo na Bandeirantes. Agora estou aqui há 22 anos, fiquei 18 desses 22 anos no Estadão, então por isso que muitas vezes eu tenho essa ligação, contribuo para vários meios
Agora, o que é fundamental, e eu pelo menos tento olhar dessa forma, é justamente ter eu não diria um trabalho, mas pelo menos uma orientação de ver quem é que nós somos no mundo. Não cobrir política externa pelos bastidores da diplomacia apenas, como é que é feito um acordo, etc., mas como a diplomacia, como a inserção do Brasil no mundo se transfere ou se traduz em desenvolvimento no país. Então, a política externa não é nada mais do que uma perna da política pública. Ela não pode ser considerada de outra forma. Então, sim, sofisticados, eventuais aqueles banquetes com chefes de Estado, tudo bem, é isso mesmo. Mas ela tem como objetivo, ou deveria ter pelo menos, o desenvolvimento da própria população. Então, eu tento fazer essa cobertura de diplomacia, de política externa, tentando traduzir o que tudo é feito, tudo isso que é feito, para saber, olha, isso aí em termos de direitos para a população representa o quê? De que forma ganhamos com essa inserção? Vai trazer empresas para a geração de empregos? Vai trazer investimento? O que é essa inserção internacional do Brasil? Então, é nesse contexto que eu tento avaliar. Eu tenho sempre uma percepção, Maurício, que aquela ideia de, não, aqui no exterior tudo é melhor do que no Brasil, não é verdade. Isso eu me recuso a apresentar as coisas assim, não é. Se você quiser, a gente faz uma palestra inteira das falcatruas da Suíça. Então, não é exatamente, aqui é um lugar legal e aí não, de forma alguma, isso eu me recuso. Agora, tem algo muito especial nesse país chamado Suíça, que é justamente isso que você falou. As pessoas não conhecem o nome do presidente, não sabem quem é o presidente. Isso porque são alienados. Não, é porque a estrutura é mais importante do que o líder. Porque o Estado de Direito é mais importante do que o líder. Porque a democracia é mais importante do que aquele que está no poder. Claro que sabem, muitos, claro, obviamente. Agora, não se depende do líder para que a democracia exista. Não se depende de um partido político ou uma disputa política para que o desenvolvimento aconteça. Vou te dar um exemplo. Eu sou estrangeiro aqui, eu não tenho passaporte suíço. E eu, por morar em Genebra, recebo todos os anos na minha casa o orçamento da cidade para eu votar. Então, o que eu digo, mesmo aqueles que não são locais, mas por viverem naquela cidade, têm a possibilidade de dizer o que eles acham do orçamento da cidade. Agora, o que significa isso? Democracia exige educação, né? Afinal de contas, como é que você vai ler o orçamento da sua cidade e decidir se ele é bom ou se ele é ruim? Então, a democracia é fundamental, a democracia é absolutamente, e nós vivemos isso no Brasil nesses meses, uma crise existencial, talvez ainda estamos vivendo ela. Agora, a manutenção dela, a construção de uma democracia, passa sim pela educação, porque a gente não pode ficar dependendo de líderes. Nós precisamos de uma estrutura capaz de ser tão sólida, tão garantida, que ela por si só já é a nossa garantia. E que não seja um presidente, um outro, uma orientação ou outra que vai nos salvar. Não, o que vai nos salvar é a estrutura, o Estado de Direito, uma Constituição firme e, claro, firme no sentido sólida, e agências, e basicamente um Estado capaz de traduzir tudo isso em direitos. Tá, eu queria explorar, assim, vai puxando uma coisa, e no seu artigo de semana passada ou 2 semanas atrás, o título era mais ou menos esse, assim, procura-se líderes, que estamos vivendo num mundo sem liderança, um mundo sem estadistas, um mundo sem pessoas que pudessem, independente de partido, coisas partidárias, pudessem ter em si caminhos. Que crise é essa? E a tecnologia teve algum impacto em relação a essa diminuição de uma visão de liderança
e de liderança, talvez nesse campo público, trazendo um pouco mais, essa visão um pouco mais de estadista e não de líder de facção. E uma coisa que foi muito rápido a gente ter perdido isso, porque, sem falar de política especificamente, mas nesses últimos presidentes, assim, a gente teve, depois da redemocratização, FHC e Lula eram, goste-se ou não goste-se, eram, de certa forma, líderes e estadistas. Depois houve aí uma degeneração e todas as camadas, isso foi se derramando. Quando você olha para o mundo, você também vê isso. E também foi quando exatamente houve um impulsionamento da velocidade das tecnologias nas diversas plataformas e uma ruptura muito grande de conceitos. Uma coisa está atrelada à outra, ou não? E qual a sua visão? Porque nós estamos nesse momento sem pessoas que possam trazer esses conceitos, que a gente possa minimamente virar um povo só, no único caminho, com escolhas diferentes, a depender das eleições. Como você vê essa questão de liderança e tecnologia e por que estamos nesse momento com esse título do artigo que você fez? Maurício, eu tenho uma convicção muito grande de que as democracias não estavam preparadas para a tecnologia. Eu acho que não eram só as tecnologias, não só as democracias que não estavam preparadas, eu acho que ninguém estava preparado. Agora, o impacto que essa tecnologia teve nas democracias, ela foi bastante profunda, e eu acho que ela continua sendo bastante profunda. Em 2019, foi o ano da comemoração dos 30 anos do www, né, da web. A web que foi criada aqui em Genebra, no CERN, no Centro de Pesquisas aqui, entre os cientistas, para justamente compartilhar descobertas científicas, permitir aquilo que a ciência faz de tão bem, que é cooperar. Cientistas cooperam o tempo todo em busca de soluções. E um cientista especificamente criou esse mecanismo, é o Tim Berners-Lee. E ele, em 2019, ele estava em depressão, Maurício. Ele estava em depressão porque ele jamais imaginaria que esse instrumento ultrapoderoso que eles criaram, que eles não tinham ideia de que teria essa dimensão, que é a internet, que ela seria também uma ameaça à sociedade. Né? Algo muito... Foi uma conversa muito impactante, porque ele de fato dizia, olha, precisamos de um novo pacto. Precisamos de um novo pacto entre governos, entre o cidadão e as empresas de tecnologia, justamente para relançar essa tecnologia que é extremamente poderosa e pode derrubar ditaduras. Eu tive, por exemplo, no Egito, no momento que o Mubarak cai, eu fiz aquela cobertura, e aquela cobertura, e aquele momento no Egito, na Primavera Árabe, uma parte gigantesca daquilo ali era via internet. Ou seja, aqueles líderes autoritários que viram seu poder ruir porque eles não tinham como controlar aquele mecanismo tão poderoso. Podiam fechar, podiam fazer um blackout, etc. Mas não dá para fazer blackout para sempre, porque o próprio governo precisa da internet. Então você tem desafios muito grandes. Agora, o que falava esse cientista? Bom, a gente precisa de um novo pacto que crie, de alguma forma, uma garantia de que essa tecnologia não vai destruir justamente essas democracias. É um pacto... Entre outros fatores, entre outros fatores que ele colocava, e que é o imediatismo. Né? Você ter uma avalanche de informação, uma avalanche de dados e uma avalanche de decisões que tem que ser tomadas imediatamente, que de uma forma muito clara acabam minando a capacidade de você pensar no médio e longo prazo. Esse é um desafio real. Esse é um desafio que é colocado para esses líderes. É um único desafio? Certamente não. Nós tivemos, nos últimos 15 anos, eu diria uma crise existencial, inclusive, das democracias, porque mesmo nos países onde a democracia era madura, ficou evidente que na hora que aperta, é da classe média que vai ser retirado direitos e benefícios. Então, por exemplo, quando acontece a crise econômica de 2008, 2009, para salvar os bancos, que fizeram as democracias, foram lá e apertaram a classe média.
E o que aconteceu com isso? Houve um enorme desgaste, uma enorme, eu diria, uma crise de confiança muito grande em relação às instituições. Então não adianta 10 anos depois falar, puxa, por que é que as pessoas estão indo para a extrema-direita e caindo no colo desses populistas? Porque eles, obviamente, se decepcionaram com o sistema que existia. Agora, esses populistas, obviamente, são charlatães, vendedores de ilusão, mentirosos, estão propondo soluções que, basicamente, não resolvem absolutamente nada. Mas para uma massa de frustrados, porque a democracia não cumpriu a sua promessa, obviamente isso pode acontecer. Isso tudo acaba afetando justamente a capacidade da liderança. Isso internamente. No mundo, nós temos isso amplificado. Então você tem uma enorme disputa, e aí entrando no tema da geopolítica, uma enorme disputa por hegemonia hoje no mundo, né? Enorme, ela é absolutamente uma encruzilhada que o planeta vive, e nessa encruzilhada a geopolítica deixa muito claro que, esses 2 ou 3 países, no caso Estados Unidos e China, mas também Rússia e União Europeia, que esses países, esses blocos, eles querem determinar o formato do cenário mundial não para o próximo mês, nem para o próximo ano, mas para a próxima década. Então você tem aí uma disputa muito grande e, infelizmente, você não tem diálogo. Não existe nesse momento. Eu vou à ONU todos os dias, Maurício, e eu posso te dizer de uma forma muito clara, o diálogo está... há uma ruptura do diálogo mundial de uma forma dramática. É tão dramático que você tem, inclusive, dúvidas se todos os países hoje estariam dentro de uma mesma sala, se fosse necessário. Puta, preocupante, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo fez um pacto, né? E na similaridade, como é o nome do cara que fez o WWW? Ele morreu, inclusive, né? Me esqueci o nome dele. Tim Berners-Lee. E Einstein também teve o pós-parto dele, com a invenção dele, que gerou a bomba, e que a humanidade ficou ali sobre, entre aspas, muita insegurança futura, e isso veio à ONU e, de alguma forma, isso houve um certo pacto, mesmo com muitas diferenças. Que novo pacto vai vir com essa conjuntura que você está desenhando? E emenda um pouco na sua resposta. No final, eu tenho umas curiosidades que eu queria que você contasse aqui, mas isso é mais no final. Curiosidade porque é interessante. Mas entra um pouco também nessa questão da guerra, da solução da guerra da Ucrânia com a Rússia, e como é que você vê isso e como é que você vê que tipo de novo pacto poderia surgir depois dessa explicação ou dessa análise tecnológica aqui que virou essa terra de ninguém, que pode vir pela frente e casado isso com a Rússia e com a Ucrânia. Primeiro, Maurício, sobre a questão da Rússia, vai ser muito mais, eu diria, é muito mais do que a disputa pela Ucrânia. A Ucrânia não é, vamos dizer assim, o que está em jogo no mundo. O que está em jogo hoje no mundo é se esses blocos gigantescos, essas hegemonias, vão voltar a estabelecer um diálogo para estabelecer as suas áreas de influência. Sempre foi assim. Não é novo isso. Então você tem, obviamente, uma necessidade de rearranjar essas hegemonias, esses polos de poder, e esses polos de poder estabelecerem regras mínimas. A regra que era colocada era que fronteira não se cruza com um tanque, né? Você não simplesmente invade um outro país. Parecia que essa era uma regra de ouro, que ninguém violaria. Foi violada. Então, a pergunta que hoje se faz é, então tá bem, então qual é a regra em vigor? Ela não existe ainda, por isso é tão dramático essa história. O que está sendo redefinido hoje são as fronteiras europeias, é o conceito de segurança, é a esfera de poder de cada um desses centros de poder. Então, é extremamente importante o que está acontecendo, não é uma guerra da Ucrânia, ela é na Ucrânia, mas é uma guerra que tem um impacto global. Ela redefine, basicamente, eventualmente, o século XXI.
Essa é a dimensão do que a gente está vivendo. Então, até aquela história, não, mas a Ucrânia é lá longe, não tem nenhuma relação comigo. Tem. Posso te garantir que tem. Inclusive, o preço do pãozinho aí em Salvador ou aqui em Genebra esse preço está sendo determinado pela guerra na Ucrânia. Ou gasolina no teu carro está sendo definida pela guerra na Ucrânia. Por isso que não é uma guerra da Ucrânia, ela territorialmente acontece na Ucrânia, mas ela é global. Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto da tecnologia, também, um enorme desafio pela frente. Hoje eu recebi um comunicado, Maurício, espetacularmente revelador. Era a Cruz Vermelha fazendo uma proposta. Cruz Vermelha, a gente sabe muito bem, existe já há mais de 100 anos. Qual é a função dela? Ajudar, basicamente, os soldados numa guerra para que eles sejam não protegidos, mas se você está ferido, você é um soldado que foi ferido, a Cruz Vermelha tem acesso a esse soldado para garantir que ele sobreviva. Por exemplo, não só no campo de batalha, mas também dentro das prisões. A Cruz Vermelha entra nas prisões para saber se os prisioneiros de guerra estão sendo torturados ou não. Se eles estão sendo torturados, aquele país está cometendo um crime de guerra. Muito bem. O que tem a ver isso com tecnologia? Hoje o comunicado da Cruz Vermelha é o seguinte, só para a gente entender, aquela Cruz Vermelha, ela é o símbolo de que um exército não pode te atacar, né? Então a entidade, Comitê Internacional da Cruz Vermelha, circula pelo mundo nessas áreas de conflito com um acordo geral. A Cruz Vermelha a gente não ataca. Não só a gente não ataca a Cruz Vermelha, como a gente não ataca hospital, né? A gente não ataca escola, a gente não ataca abastecimento de água, porque isso é uma questão de humanidade. Muito bem. Qual é a proposta da Cruz Vermelha hoje? De criar esse mesmo símbolo para um mundo virtual. Ou seja, você não pode atacar, não pode fazer um ataque de hackers contra a infraestrutura de tecnologia de um hospital. Você não pode fazer um ataque de hackers contra uma infraestrutura que eventualmente vai gerar a morte de alguém pela falta de abastecimento. Então, é revelador, porque nós estamos passando desse mundo real para um mundo virtual, porque a guerra também passou para o mundo virtual. É um desafio gigantesco, Maurício. É uma mudança profunda de tudo que a gente conhece. Vou te dar um outro exemplo, com isso eu termino essa resposta. Se a democracia, Maurício, prevê que a gente vai votar em plena consciência, em pleno controle das nossas consciências, que é isso, né? Quando você vai ali na urna, a base é que você tem o controle da sua consciência. Muito bem, agora, se com toda a desinformação que a gente vive, com toda a fake news que a gente vive, com todo esse mundo paralelo que se cria nas redes sociais, como é que você sabe o que é real? Como é que você sabe se você está em pleno controle da sua consciência para ir votar? Se você está sendo bombardeado por mentiras o tempo todo. Então, será que nós fomos hackeados? Será que a democracia foi hackeada? Isso é uma pergunta que eu não tenho resposta, mas eu fico muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, essas cenas aí no Brasil, não é algo só brasileiro, das pessoas comemorando a prisão de Alexandre de Moraes, como você deve ter acompanhado, quando ela sequer aconteceu, mas eles receberam pelo WhatsApp. O que acontece com a democracia quando a consciência é hackeada dessa forma? Jamil, eu recebi uma plaquinha aqui de 10 minutos. Então, agora eu não quero perder alguns pontos aqui, eu quero dar uma acelerada com você, porque eu quero te perguntar, para você contar aqui 3 casos. E todos os 3 casos são em relação ao jornalismo. Mas para chegar nos casos é pergunta rápida, resposta rápida, porque eu também fiz perguntas aqui que eu me enrolei aqui. Eu tenho horror aqui em pergunta, e eu passei aqui um pouco hoje, mas que é o seguinte, que tá, assim, primeiro, 2 em 1, assim, hoje você está vendo a Amazon com o Washington Post, a Exame lá com o BTG, esses movimentos, a Fox republicana, a CNN democrata, a Jovem Pan bolsominion, Carta Capital de um lado. Primeiro, como é que você vê esse movimento? A imprensa vai ter uma isonomia? E segundo, o jornalismo, o que você diria a um jovem profissional que
está começando sua vida como jornalista. Faz uma reflexão sobre isso, que eu quero cair naqueles 3 casos para você contar aqui a gente, para a gente depois acabar. Vai lá. Vou ser muito breve. Para o jovem jornalista, focar no que é a nossa base. Apuração de fatos. Apuração de fatos. Nós precisamos de uma revolução dos fatos. O que é a revolução dos fatos? É a gente parar de dar opinião sobre tudo sem ter feito a apuração básica. E a apuração básica não é ver no teu WhatsApp o vídeo que alguém mandou. Se alguém mandou esse vídeo, é pegar um carro, ir até lá e ver se aquilo ali aconteceu. E ver em que situação aquilo aconteceu. Às vezes um vídeo, Maurício, tem 30 segundos. Né? Agora, a pergunta que fica, o que aconteceu antes daqueles 30 segundos? E o que aconteceu depois daqueles 30 segundos? Quem são aquelas pessoas naquele momento? Então, a apuração de fatos é algo fundamental para qualquer um que queira começar ou queira entrar nessa. Então, isso é fundamental. Qual o futuro do jornalismo? Sinceramente, a gente vai precisar ter um guia só, ou um pacote só. Democracia e direitos humanos. Não é uma questão de partido político, não é uma questão de ideologia, é uma questão se a gente vai estar do lado da democracia ou não. Dessa vez, na eleição deste ano, Maurício, pela primeira vez, a gente viu uma lista, um abaixo-assinado de mais de 500 jornalistas apoiando uma chapa. Eu assinei, eu posso dizer claramente, eu assinei. Por quê? Mas eu não assinei porque ela era a chapa Lula-Alckmin. Eu assinei porque, de outro lado, estava uma ameaça à democracia. E eu espero, sinceramente, que essa seja a última vez que a gente tem que fazer um baixo-assinado de jornalistas no Brasil num momento de eleição. Porque não pode ser que a gente tenha uma vivência dessa. Eu vou completar com isso, depois a gente pode continuar. Beleza, então, eu não quero então explorar a CNN e os grupos da liberdade, porque eu acho que você foi claro aqui. Mas eu queria que você contasse para a turma aqui 3 casos. E aí a gente tem que caber no tempo, e aí eles dão um descontozinho aqui para a gente, que começou um pouquinho atrasado aqui. Que é assim, o primeiro caso é quando você foi cobrir guerra e você cobriu os refugiados, que você foi travado pelo país e que no campo de refugiados você viu um refugiadinho, eu não me lembro em que país você me contou, com camisa da seleção brasileira, a gente está prestes à Copa do Mundo. Resuma esse caso e a emoção que você viu, porque você também escreveu um artigo, fez um podcast maravilhoso na Piauí, aconselho todos vocês a assistirem, que é o sequestro da amarelinha, e você viu uma amarelinha num pequeno refugiado num país africano. Conta esse caso como jornalista. Na verdade, foi na fronteira entre o Iraque e a Jordânia. Eram os refugiados que saíam ainda do Saddam Hussein, naquela época ainda, e tinham ficado no limbo, porque eles não podiam entrar na Jordânia e não podiam voltar para o Iraque. Ficaram no meio do deserto. Eu fui até lá e absolutamente, Maurício, você olha 360 graus, você só vê deserto, não está absolutamente nada. Aquela poeira para todo lado, a poeira, obviamente, a areia, né? Em todo lado, um silêncio muito constrangedor, um silêncio muito perturbador. E eu fui entrando nesse campo de refugiado e entre uma barraca e outra, no meio daquela poeira, perdão, daquela areia toda, sai um molequinho e cruza na minha frente um uniforme completo da seleção brasileira. Né? Completo. Camisa, calção. Parecia uma miragem. Né? Você falou, como? Né? No meio desse deserto tem um moleque inteirinho vestido. E aí, obviamente, fui procurar o pai do menino, fui falar, olha, sou brasileiro, né? Da onde vem isso? E ele veio com uma felicidade gigantesca me apresentar o Ahmedinho, né? Porque ele, obviamente, era o Ronaldinho, etc., estava todo feliz. Tinha acontecido que alguém tinha passado por lá, tinha deixado, mas enfim. Mas o que era aquilo? Naquele momento, era um país que fazia parte do sonho do mundo. Errado, fictício, ilusório, certamente. Mas o Brasil ainda fazia uma parte
fazia parte de uma espécie de, né, ilusão do mundo, de um certo sonho, que não é verdade, que a gente sabe disso, que é muito mais dramático do que esse sonho, mas esse sonho, pelo menos naquele momento, existia. Eu duvido que hoje esse sonho exista. Ótimo. Então, também já tomei outra plaquinha aqui de 5 e eu vou, então, explorar o último caso, porque o outro a gente um dia conta aqui no próximo screen, que depois você fala aqui e a gente termina. Mas, cara, como é que você entrou naquele G20, no meio que só tinham presidentes e primeiro-ministros, você entrou como uma cara de pau de jornalística sem fim, e que você detectou que 19 não estavam andando para o nosso presidente, e que ele foi falar apenas com o presidente, ninguém olhava para ele, ele comendo coxinha ou pãozinho ou alguma coisa lá no canto, até que descobriram você e botaram você para fora. E isso foi muito bem repercutido. Aquilo foi o exemplo maior que consolidou ou foi criado esse conceito de pária. Pária, inclusive, nessas reuniões todas. Como é que você conseguiu entrar ali? Maurício, alguma vantagem de ser velho a gente tem que ter, né? Então, essa foi uma delas. Não, brincadeira. O que acontece é o seguinte, eu estou aqui há 22 anos e nessas reuniões de cúpula, o que você tem é que a imprensa é colocada num certo local e não pode entrar, obviamente, nas salas privadas dos presidentes. Eu cheguei num dos locais, que a imprensa ainda podia ficar, e naquele momento passa na minha frente três dos líderes das organizações internacionais, o Tedros Ghebreyesus, que é o diretor da OMS, Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, e mais outro. E eu brinquei com eles, porque todos são aqui de Genebra, e Genebra é uma cidadezinha pequenininha, é uma cidade de 300 mil habitantes, você encontra coisas de supermercado, Maurício. Então, eu brinquei com eles, se vocês três estão aqui, quem é que está cuidando de Genebra? Né? Brincadeira, risada para cá, um deles me pega no braço e vai contando histórias e a gente vai andando. E eles vão andando para dentro dessa sala. Agora, você pode imaginar o segurança do local, olhando, vendo que eu não podia entrar, mas vendo o chefe máximo da instituição me levando para dentro. Né? Ele não tinha como constranger o chefe e dizer, olha, o seu convidado não pode entrar. Então, eu entrei no pato e fiquei lá dentro, né? Obviamente. Aí depois, e foi um as imagens furo... que vocês devem ter visto são daquela sala... enfim, é a vantagem de ser velho, Maurício, é a vantagem de conhecer esse pessoal. Pô, estou muito feliz, aqui é uma parte que me toca, eu também estou achando. Maria Bethânia dizia, quando ela fez 50 anos, que ela gostava mais dela com 50 do que com 40 do que 30, e quando ela fez 60, ela replicou essa frase, e eu replico também. Eu me gosto mais hoje com 62 do que 52, 42, a gente jogava muita energia fora. Hoje a nossa energia é focada, e a gente tem a capacidade de dizer não e de fazer escolhas de tudo. A gente está numa fase de fazer escolhas como as suas. Jamil, cara, você não tem nem palavras para te agradecer, puta, é tão legal, assim, ouvir uma pessoa como você, um brasileiro que traduz a gente aí uma visão de mundo e que jogo nós podemos jogar, num jornalismo pleno, com suas idiosincrasias. E eu queria terminar aqui para você, eu termino a minha parte, você fala aí o que você quiser para terminar aqui para todo mundo, quem está aqui na plateia, quem está assistindo a gente, isso vai ficar gravado também. Puta, reforçar em nome da turma aqui do Screen, desde o ano passado, né? Você bateu, quase vinha e acabou não vindo e veio esse ano. Espero que o próximo seja presencialmente. Mas eu queria te convidar imensamente, você, sua mulher que é espanhola, seus 2 filhos que são, não sei nem que nacionalidade eles são, brasileiros, suíços, espanhóis, dos quais eu mandei 2 camisas do Timão, que vai subir amanhã para a primeira divisão do Bahia. Então eles viraram torcedores do Bahia. Reforçar esse convite para você nas suas férias. Vim para Salvador, que está cada dia mais legal, uma cidade que tem uma hospitalidade, um carinho por tudo. Minha mulher diz, Salvador gosta de se relacionar, se gostasse um pouquinho mais de dinheiro, a gente não era tão pobre. Mas a gente vai chegar lá. Cara, muitíssimo obrigado, eu queria agradecer também a toda a equipe do Screen, Lucas, pelo convite. E você diz aí as suas considerações, e muitíssimo obrigado. Jamil. Maurício, muito obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer de uma forma muito, até como uma constatação, o Brasil passa por Salvador, a parte que Salvador reflete do Brasil ao mundo é extremamente importante, e eu diria mais, é um polo de cultura que o mundo inteiro reconhece.
E aí eu vou contar um último caso, perdão por me alongar aqui. Naquele primeiro ano do governo Bolsonaro, aquele secretário de Cultura que caiu por imitar os nazistas, basicamente, ele passou por um evento na Unesco, um certo dia, e fez um discurso extremamente duro, dizendo que o Brasil precisava de novos artistas, porque os artistas que estavam sendo colocados para o mundo mostravam uma visão distorcida do Brasil, etc. E basicamente criticou todos os artistas brasileiros e queria promover a ideia de que o governo Bolsonaro ia criar uma nova onda de artistas. Eu fico imaginando o que seria, né? Sorte que ele caiu. Mas aí, o que acontece? Acaba aquela fala dele, e aquela fala dele foi tão horrível, tão constrangedor, que o ministro seguinte da Cultura que ia falar, que era um ministro, por acaso, era um ministro da Cultura da Suíça, pega o microfone e diz o seguinte: olha, eu só queria dizer uma coisa, os maiores embaixadores do seu país são os seus artistas. E que por décadas o mundo quis ser brasileiro porque escutava Brasil, porque ouvia Brasil. E aí, Maurício, não tem como não fazer essa relação diretamente com Salvador. Então, se o mundo quer ser Brasil, ou quis ser Brasil em algum momento, Salvador tem uma parcela gigantesca de culpa nisso. Axé. Sensacional. Jamil, até breve aqui em Salvador. Muitíssimo obrigado. Maravilhoso.